Oi, meu nome é Viviane Cavalcante, eu sou estagiária aqui do TCE e eu tô aqui hoje para falar sobre um livro que é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha. Esse é um livro nacional, ele é escrito por uma autora brasileira, é um livro recente, mas ele se passa na década de 1950 e ele conta a história de uma mulher, a Eurídice, que é uma mulher muito brilhante, mas por conta do período que ela vivia, o que era esperado dela era que ela casasse, tivesse filho e cuidasse da casa. Então foi isso que ela fez. Só que por ela ser uma mulher muito brilhante, ela sentia necessidade de algo mais na vida dela. Ela sentia muito falta das escolhas que ela poderia ter tido, dos caminhos que ela poderia seguir. E a gente acompanha ela tentando, de várias formas diferentes, basicamente preencher esse vazio que ela sentia, porque ela não tinha nada além da casa, nada além do marido. Tudo que ela tentava fazer, o marido falava que ela não podia, ou então ele ignorava. Então a gente vê como que funcionava a sociedade nessa época, como é que as mulheres eram tratadas e como que o que era esperado delas era basicamente cuidar da família e nada além disso. Eu escolhi esse livro por dois motivos. O primeiro é porque ele é um livro nacional, ele se passa na década de 50 no Rio de Janeiro, como eu já disse. E segundo, porque ele é um livro que traz uma temática feminista, ele conta a história de uma mulher que basicamente sofre pela falta de escolhas que ela teve e conta como que essas mulheres, elas viviam nesse período em que elas não tinham muitas opções. Eu acredito que esse livro traz uma temática muito importante porque, além dele trazer uma coisa que é mais próxima à nossa realidade, né, é mais comum que a gente leia livros estrangeiros, ele também faz com que a gente pense sobre as mulheres que vivem ao nosso redor. Acredito que todo mundo aqui conheça uma dona de casa, talvez sua mãe seja dona de casa, e ele mostra como que a realidade pode ser dura para essas mulheres, porque enquanto que a gente, enquanto filho e o marido, eles têm a opção de ter ambições e seguir vários caminhos diferentes, ela tá ali presa àquele papel e basicamente o que é esperado dela é que ela seja feliz fazendo aquilo, que é cuidar dos outros, enquanto todo o resto da família tem direito de ter suas próprias ambições e de seguir seus próprios caminhos. Para mim, os pontos principais desse livro primeiro, a realidade brasileira que ele traz, principalmente, apesar de ser da década de 50, é uma coisa que reverbera até os dias atuais, né? Porque a nossa cultura, ela é uma coisa contínua. E, além disso, ele é um livro que, como eu já disse, ele traz esse ponto de vista especial, pelo menos para mim, que eu nunca tinha lido nenhum livro com esse tema, sobre as donas de casa, e ele também traz a questão de uma ascensão social e econômica dessa família, porque eles começam mais ou menos pobres e eles vão ganhando mais importância social e vão se tornando cada vez mais ricos, digamos assim. A gente vê as mudanças do período na realidade brasileira, na realidade do Rio de Janeiro daquela época, e além disso a gente também vê como que funcionavam as dinâmicas familiares naquela época. Até hoje, muitas vezes essa situação a gente consegue perceber da mulher como ali a dona de casa, o marido que mal interage com os filhos e os filhos que estão ali, a mulher está cuidando e ela é a única cuidadora daquelas crianças. E eu achei interessante porque mostra essa dinâmica familiar que ainda é muito presente até os dias de hoje, e ele também trata do papel da mulher na família e o papel da mulher perante a sociedade, e ele até humaniza, digamos assim, de certa forma, mulheres fofoqueiras, mulheres que se tornaram amargas ao longo da vida, por que elas são assim. Então, esse é um livro que eu acho que humaniza muito essas mulheres. Então, eu indicaria esse livro principalmente para todo mundo, não para todas as pessoas, né, mas para quem tem uma mãe que cuida só da casa, para você conseguir aprender a valorizar mais a sua mãe, você entender mais como que as escolhas dela levaram ela até esse ponto, você questionar se essa foi realmente uma escolha ou se foi basicamente a única opção que ela tinha, como foi pro caso de muitas mulheres desse livro, que apesar delas quererem uma carreira profissional e apesar delas terem ambições, elas não tinham nenhuma forma de conseguir isso. Não era uma sociedade que era muito aberta para esses aspectos, para as ambições femininas como é hoje em dia. Então, eu acho importante a gente valorizar também essas mulheres, o papel que elas exercem na nossa vida. As nossas mães, as nossas tias são pessoas que cercam as nossas vidas e a gente não pensa muitas vezes a respeito delas. Então eu acho que esse livro traz essa visão mais humanizada, ele faz com que a gente se coloque numa posição que a gente talvez nunca se colocaria de outra forma, porque você é homem ou porque você é mulher, você não vai seguir essa vida de dona de casa. Ele te torna uma pessoa mais empática, uma pessoa mais compreensiva. Então esse é um livro que eu recomendo muito. A história em si é uma história muito cativante, é uma leitura que você corre, você lê muito rápido. Eu acho que eu li esse livro em um dia
Então eu recomendo muito para todo mundo, principalmente porque também é um livro nacional. Eu acho que a gente precisa valorizar mais a nossa literatura nacional. Eu gostaria também de agradecer ao IPC e à Biblioteca Raimundo Girão pela oportunidade de falar desse livro. Eu espero que vocês tenham interesse agora em ler esse livro, que é um livro muito bom, recomendo muito.